porque nessa live de hoje nós vamos falar sobre a relação professor-aluno, né, especialmente nesses tempos em que a sala de aula virou, né, uma sala virtual. Nós temos encontro, né, com os nossos alunos, mas não mais na sala de aula como a gente conhecia, né? Como disse uma professora, muito acertadamente, a professora Fábia, né? Vou até aqui dar o crédito. A gente dormiu, né, sendo professor de uma sala de aula presencial e quando nós acordamos éramos professores já de sala de aula virtual. Boa noite, professor Rui. Muito obrigado por aceitar o convite, seja bem-vindo. E aí, é claro que foi um grande impacto para todos nós, né, essa nova modalidade de ensino. Para muitos de nós, né, isso era realmente uma novidade. E aí, conversando com a professora Débora, a gente, né, pensando essas questões todas, surgiu a, a ideia desta live. Inclusive, vamos até convidar a professora Débora já, né, para poder entrar aqui na nossa sala. Olá, Boa professora. noite, Boa boa noite, tudo bem? noite, boa noite a todos. Estamos aprendendo, né, Francisco? É uma situação de aprendizado, né? Exatamente, exatamente. Temos muito o que falar sobre o que a gente não sabe ainda, né? Sobre o que a gente ainda não sabe, é a situação nova, né? Então, Exatamente. e hoje nós vamos ter a oportunidade de compartilhar com amigos, né, professores e também amigos que não são professores, sobre, né, essa nova realidade de ensino mediada aí pelas mídias digitais. Eu estava falando antes de convidá-la aqui para a sala, que uma professora do curso aqui onde eu dou aula, a professora Fábia, né, ela disse que a gente dormiu sendo professor de uma sala de aula presencial e aí quando nós acordamos no outro dia já éramos professores de sala de aula virtual. Para muitos de nós isso foi assim um choque, né? A gente está aprendendo ainda como é que faz tudo isso. Uhum. E aí, só para quem está chegando agora na live, eu gostaria de dizer que talvez eu e a professora Débora façamos uma outra live, porque foram surgindo, né, durante o nosso bate-papo, outras questões, e aqui a gente vai deixar de fora hoje, mas que a gente gostaria de retomar numa próxima live. Por exemplo, e hoje eu estava até lendo um texto na internet que fala sobre isso, professora Débora, nas nossas salas de aulas virtuais, pode ser que o pai ou a mãe dê uma espiadinha, né? Estão por ali. Com certeza, com certeza. Tem as situações, né, que a gente não vai dar um enfoque aqui, mas das crianças pequenas, né? O ensino das crianças de 4 anos, 5 anos, ele está sendo acompanhado pelos pais mesmo, né? A ponto de, por exemplo, uma sobrinha minha, que é mãe de uma criança dessa idade, falar que o filho se refere a ela, mãe, como professora. Né? Então, para você ver, eu mesma, né, tenho uma filha de 16 anos, né, que está no segundo ano do ensino médio, e eu já dei uma olhada em algumas aulas dela, assim, né? O ambiente doméstico virou o ambiente da sala de aula. A gente vai falar um pouco disso também, né? Dos prós e Então, contras disso, né? Uhum. são questões que nós já estávamos pensando e vamos trazer isso numa próxima live e também questões que quem está nos acompanhando hoje vai nos ajudar a pensar, né? E nós vamos anotando aqui algumas questões que a gente pode tratar também nessa outra live que vamos fazer. Eu vou pedir para todo mundo que está nos acompanhando, eu vou desativar os comentários por enquanto, né, para fazer algumas perguntas um roteiro que eu fiz aqui para você, mas quando for um pouco mais para o final, nós vamos habilitar, e aí quem tiver a pergunta já vai anotando, deixando aí, que a gente vai abrir o espaço para as perguntas. Tá certo? Eu vou só desativar aqui por enquanto, mas dando boa noite para todo mundo que está chegando, ao professor Rubens, colega, né, que doutorou também recentemente, uma pessoa muito querida.
está aqui, então muito obrigado pela presença. Bem, eu vou fazer uma breve apresentação da professora Débora. A professora doutora Débora Baguin fez sua formação acadêmica na Unicamp, da graduação até o doutorado, né? Doutorado na área Uhum, da linguística aplicada, aplicada ao ensino de língua inglesa, inclusive, né? isso. Uhum, Muito interessante, muito bom. Também participou por cerca de 6 anos do grupo de estudos e pesquisas em produção escrita e psicanálise, né, que é sediado na Faculdade de Educação da USP. E também faz uhum. parte do corpo de formação do Instituto da Psicanálise Lacaniana. Inclusive, eu tive a oportunidade de assistir uma aula recente sua, que foi a apresentação do caso freudiano, O Homem dos Ratos, né, que foi uma aula Uhum. maravilhosa. Então, Obrigada. professora Débora, muito obrigado pela parceria, muito boa noite e fique à vontade para as suas primeiras palavras. Francisco, em primeiro lugar, muito obrigada, né, pelo convite. É um prazer enorme estar aqui. Boa noite a todos que estão conosco. Né? Foi um convite desafiador, né? Porque estamos todos vivendo tempos muito inusitados, como a tua colega, a professora Fábia, disse, né? Assim, de uma hora para outra, sem qualquer preparo, né? De qualquer tipo, a gente teve que se reinventar. E é desafiador realmente porque e muito bom poder pensar nessas questões juntos, né? Nessa nossa atual realidade. Né? Então, eu só tenho a agradecer e vamos trocar aí, né, umas ideias, conversar um pouquinho, e eu acho que realmente serão muitas lives pela frente, né? Até que a gente ia falar, a gente não vai terminar nunca, né? De conversar sobre isso. Uma coisa puxa a outra, né? Sim, As nossas conversas prévias, né, já mostraram isso, quantas coisas foram surgindo, né? rende muito, né? Rende mesmo. Aham, sim. É, é o seguinte, o pano de fundo, então, para essa live, eu estava pensando no texto do Freud, é um texto que é chamado Algumas Reflexões sobre a Psicologia Escolar. É um texto que o Freud escreve em 1914, então ele já tem aí, vamos dizer assim, mais de 20 anos, cerca de 20 anos mais ou menos, né, já praticando a psicanálise, e ele foi convidado, né, para o aniversário de uma escola em que ele havia participado, e ele escreve esse texto. Muito interessante, porque ele fala nesse texto, só uma partezinha, quem quiser depois da live ler esse texto, é um texto curto, muito acessível, muito bom, basta colocar algumas reflexões sobre a psicologia escolar, ponto, Freud, ponto, mandar buscar aí no Google, que consegue esse texto, né? E lá ele fala sobre uma corrente oculta e constante, né, que liga professores e alunos. E para ele, para o Freud, né, essa relação que em psicanálise a gente chama transferência, ela pode ser decisiva para o sucesso ou para o fracasso do aluno no seu amor pelo saber e até mesmo na escolha de que carreira seguir, né? Então fica claro, né, que o Freud, nessas palavras do Freud, nesse texto dele, a importância da figura do professor e não só pelo saber, né, mas pela própria pessoa do professor, pelo que ele representa, né, pela presença do professor. Então, eu estou Uhum, pensando nisso como pano de uhum, fundo. Então, uhum. veja, mais de 100 anos atrás, o Freud já falava da importância dessa relação do professor-aluno. Então, tendo isso como pano de fundo, professora Débora, eu pergunto para você, né, que inclusive já escreveu trabalhos sobre a relação transferencial entre professor e aluno. Você acha que ainda hoje a figura do professor, né, tem importância para os alunos? Francisco, o professor, ele é imprescindível, ele é especial, ele é decisivo na sala de aula, mesmo hoje, né, na contemporaneidade.
É claro que com a mudança, né, dos tempos, dos anos, você sabe, né, eu faço parte aqui do IPLA, do Grupo Terra 2, né, junto ao psicanalista, ao nosso diretor, Jorge Forbes, nós vivemos, como ele denomina, né, em Terra 2, onde as relações são outras, né? Então, a relação da educação também mudou. Eu poderia dizer, assim, de cara para você, que o professor, ele continua muito importante em sala de aula, né? Mas ele continua detendo essa posição de saber, né? Que é importante, porque é ela que faz girar essa transferência, né? Que a gente já vai falar sobre isso na sala de aula, mas algo mudou do século passado para cá, e principalmente nesses últimos anos, né, de globalização, de relação mais verticalizada da web, que eu diria essa investidura de autoridade, tá? Então, o que nos anos 40, 50, 60, né, do século passado, a figura do professor era a figura de saber e autoridade, que todos levantavam e respeitavam e até tinham medo, hoje isso não existe mais, né? Eu entendo que o respeito, sim, existe, né? A suposição do saber e a espera de que esse professor realmente tenha o saber continua, mas aquela coisa da autoridade, né? Não estou falando de poder, eu estou falando de autoridade. Mudou. Então, o professor já aí tinha que estar se reinventando, né? Como trazer esse aluno para ele, como envolver esse aluno na sua aula, se não tinha mais aquela configuração antiga, né? Como seduzir esse aluno, o que eu quero dizer aqui com sedução é como fazê-lo curioso, como atraí-lo para a sua aula nesse novo contexto, tá? Então, o que eu te respondo é que sim, o professor continua de extrema importância. Eu acho que isso é Uhum, interessante. uhum, Vou dar um pitacozinho, né? A uhum. entrevista é sua, mas a gente fica doido para dar um pitaco, Sim, né? por favor, eu quero te ouvir também, é uma conversa. Uhum. É, é que eu acho que gente precisa de gente, né, Débora? Sempre. A gente Sim, precisa de alguém para se endereçar. sim. E seja para se dirigir, vamos dizer assim, né? Seja Uhum. presencialmente, seja pela web, a gente quer que a nossa fala seja que alguém esteja lá para escutar, que essa pessoa tenha nome, que eu saiba pelo menos o nome dessa pessoa, é, que essa pessoa está me escutando, que vai dar um retorno. Então, eu falo isso porque talvez muitos professores podem achar que meio que assim são descartáveis, né? Mas pela sua resposta, na Não, época de Freud era assim e até hoje, né? E sim. continua sendo importante, né? E, Francisco, deixa eu te falar sim. uma coisa que eu não sei se eu te contei. O meu mestrado, né, foi sobre investigando a motivação do aluno para aprender inglês na escola pública, tá? Isso há 500 anos atrás, tá? Nem vou falar o ano, depois eu passo a referência para você. Mas logo que eu terminei a graduação, eu estava muito interessada nisso, né? Entender por que o aluno era motivado ou não era motivado, né, para aprender inglês na escola. E o resultado da minha dissertação, né, um dos fatores influenciadores determinantes para a motivação desse aluno era o professor, né? Então isso lá atrás, sabe, isso a minha pesquisa já confirmou aquilo que eu supunha, né? Que o professor era importante e a motivação não a motivação se revelou um estado, né? Que não era ser ou não ser, é estar motivado. Mas assim, eu já adianto para você e para quem está nos ouvindo, né,
que a psicanálise me deu o instrumento para entender muito melhor a sala de aula do que qualquer outro arcabouço teórico, né, até então. Ó, e para ver, porque Uhum. nesse texto que eu estou falando, que depois quem quiser pode pesquisar e ler, que o Freud ele vai dizer que os alunos ficam olhando o professor, analisam a sua personalidade, né? E ele fala assim, o amor pela ciência passa mais, vamos dizer assim, pela relação que o aluno tem com o professor do que com pelo próprio saber de início, né? Então, quem Uhum. de nós aqui não tem assim aquela experiência de dizer que gostava de uma matéria lá na escola ou na faculdade por causa do professor, da professora, ou também não gostava. Opa, aqui o meu telefone quase caiu. Deixa eu Uhum. só ajeitar aqui, rapidinho. Ao vivo isso acontece, né? É. Pronto. Então, às vezes a gente deixa de gostar de uma matéria, de uma coisa, de um campo do saber, devido à relação que às vezes a gente tem com o professor, né? Então, é bem isso, eu acho, do que você também está falando em relação à língua inglesa, né? Está motivado Uhum. ou não está motivado para a aprendizagem, passa pela relação com o professor. Com certeza. Era um fator determinante, isso há muitos anos atrás, né? Numa pesquisa mais antiga, né? Uhum. Ó, aqui eu faço uma segunda pergunta para você, já até baseado numa outra pesquisa que você fez, né, junto com ao grupo de psicanálise e educação lá da Faculdade de Educação da USP, né? Como que a posição que o professor se coloca em relação ao aluno e também em relação ao saber pode possibilitar ou não a esse aluno avançar no seu aprendizado, né? Como que você Uhum. observou? Francisco, eu fiz o meu doutorado na área de análise do discurso, né? Estudando o processo identitário do professor de língua inglesa, né? Desse aluno que quer ser professor de inglês nas faculdades, né? Nas práticas de ensino. E nos meus estudos, eu acabei indo muito para a psicanálise, porque a análise do discurso não me dava a base suficiente, né? Quando eu terminei meu doutorado, eu vim para São Paulo, né? Estou morando em São Paulo já há muito tempo, e eu participei de dois grupos de pesquisa na USP, né? Um deles foi do GPEP, né? Que é um grupo de pesquisa, de produção escrita e psicanálise. Ele é coordenado pela professora Cláudia Riolfi e pelo esposo dela, Valdir Barzotto. Então foi uma experiência assim muito enriquecedora, muito importante na minha vida, né? Estive com eles durante muitos anos como pesquisadora, né? Colaboradora e aprendi demais. E nesse grupo eu tive a oportunidade de desenvolver um estudo de caso, né? Basicamente, eu vou tentar ser bem sucinta, né? Esse estudo está publicado e eu vou te mandar a revista, né? Esse estudo está publicado nessa revista aqui, com os trabalhos, né, dos pesquisadores. Ela se chama Sem Choro Nem Vela, Carta aos Professores que Ainda Vão Nascer. Basicamente, eu fiz um estudo de Débora, caso. Ah, pode falar. desculpa. Quem está nos aqui acompanhando, se colocar no Google esse título, consegue, será, ter acesso ao seu texto? Eu não sei, eu não googlei o texto, você acredita? Ah, tá. Não sei, não sei te dizer isso agora, acho que provavelmente, né? Tudo bem. Tá? Então, mas o que é importante falar, né? Assim, para o que a gente está conversando agora, da importância do professor. Eu observei um aluno de mestrado que passou 2 anos e meio sob a orientação de uma professora, trabalhando, né? Chegou no exame de qualificação e ele foi reprovado nesse exame de qualificação, tá?
Isso tudo na área de humanidades da USP. Esse rapaz ficou completamente perdido, né? Porque ele bombou nesse exame de qualificação, que é o exame que vem antes da defesa, né? Da dissertação. Ele foi, ele ficou sem orientador. O orientador dele acabou abrindo mão, né? De orientá-lo, não quis mais orientá-lo. Ele ficou sozinho e foi jubilado, né? Da universidade deu o prazo dele, ele foi jubilado. Nesse tempo todo, ele foi fazendo contato com outros professores e um outro professor assumiu a orientação, né? Então, em 9 meses, né, o tempo de uma gestação, com esse outro professor, ele definiram um novo tema, né, de estudo, de escrita. Esse aluno conseguiu escrever, né, nesse tempo exíguo que ele tinha, um novo trabalho, passou pelas qualificações, conseguiu entrar com processo, né, legal, né, judicial, sei lá, não sei que termo usar, junto à universidade para ele ter o direito de terminar esse processo, ele conseguiu. E ele conseguiu fazer um trabalho, né, que foi legitimado pela banca, pelos professores, né, da universidade, e conseguiu concluir, né, esse trabalho. Eu analisei todas as trocas escritas, tá? Os manuscritos, as produções escritas desse aluno, tanto com esse primeiro professor como com o segundo professor. Vocês podem perguntar, nossa, então ele não trabalhou com o primeiro professor, né? Não teve trabalho, ele trabalhou com o segundo. Não, ele trabalhou muito com os dois professores. Mas a forma como cada um desses professores se posicionou frente ao saber e frente ao aluno, isso foi determinante, isso mudou completamente o resultado do trabalho, né? E eu olhei para esses dados, né, através da psicanálise, né, e discutindo com o grupo, né, com os meus colegas na época, e com a Cláudia Riouf, que era a coordenadora, né, e o Valdir. E foi pela transferência. O que é a transferência, voltando ao texto do Freud, né, que você mencionou no começo? A transferência, se a gente fosse falar bem coloquialmente aqui, seria esse amor, né, que acontece, né, na relação com o outro com quem se fala. Mais importante dizer que é numa relação onde se supõe um saber no outro, tá? Então, isso acontece no ambiente de análise, né, entre analista e analisando, é crucial para que aconteça a análise, acontece no ambiente da sala de aula, né, com o professor, acontece entre médico e paciente, né, que o paciente chega, pô, esse médico é bom, vou lá falar com ele. Então começa nessa instauração imaginária e depois vai para a simbólica, onde ele tem ou não essa confirmação, realmente ele é bom ou ele não é tão bom assim, né? Então, o que eu pude perceber? Vou tentar dar um exemplo. A primeira professora, né, com quem o processo não deu certo, tem lá a anotação dela, que é uma coisa que está no artigo, né? Para o aluno. Ela escreve, né? Acontece muito, né? Numa orientação de dissertação, de tese, do professor, orientador, dar sugestões ou até escrever pequenos trechos ou sugerir coisas, né? Ela, nesse caso, escreve um parágrafo inteiro, né? E escreve continuando para ele, né? Continue a partir daqui. Essa é a primeira professora, tá? A segunda professora tem um exemplo muito parecido. Ela manda um texto por internet para ele, né? Um texto que ela viu de vários lugares, um texto dela, de autoria dela. Ela pede para que ele leia, para que ele se aproprie daquilo que ele está lendo e produza uma reflexão, produza o texto dele a partir
daquilo, né? Que eles discutiram daquilo que ele leu. São situações muito parecidas, mas são posicionamentos muito diferentes, né? Porque essa primeira professora impõe o saber dela, dizendo que é daquele jeito, né? Aquilo é daquele jeito, ele continua, e a segunda professora diz: olha, se aproprie disso, porque ela também supõe o saber nesse aluno, tá? Se a gente sair do Freud e for para Lacan, e entender a transferência a partir de Lacan, quando a transferência está acontecendo, né, num setting analítico, existe um termo que é chamado desejo do analista. O analista, para ele poder levar, né, adiante uma análise, ele tem que se esvaziar e supor que aquela pessoa que o procura tem esse conhecimento, que nem ela sabe que ela tem, né? Então é esse giro que faz com que a coisa aconteça. Se você vai para uma análise, o analista te dá as verdades e interpreta e fala que a coisa é assim, o negócio não gira. Numa escola, né, supõe-se o saber, sim, do professor, ele tem mais experiência, ele tem o percurso dele, ele vai trazer isso, mas ele tem que como aconteceu nesse segundo exemplo, não se investir dessa posição e engessar, né? Ela agia da posição do saber dela e, ao mesmo tempo, também se esvaziava e supunha saber nele. Foi dessa forma que, assim, realmente a coisa aconteceu, né? Com a primeira, ele esperava todo o conhecimento dela, ficava extremamente inseguro, né? De não se sentir nem de não se sentir nem assim na Capaz? possibilidade de errar, né? O aluno precisa saber que o erro faz parte, que ele vai errar, que ele vai. Acho que a própria Cláudia fala das heresias, né? Das singularidades, das heresias, né? Que as coisas surgem, é isso, da criatividade, da tentativa, né? De poder. Né? Duas outras situações também, bem rapidinho. Como a primeira falava com ele, né? Que Deus te acompanhe, né? Quando ele foi para, tem lá o escrito dela, que Deus te acompanhe. A outra falou, vai com fé. Que Deus te acompanhe, você e Deus se virem, né? O vai com fé é o posicionamento de um professor que fala, eu tô com você, vai com fé. Eu confio, você dá conta, né? Não sei o que vai ser, né? Vai dar medo? Vai. Dá. Né? Você sabe como fazer? Você vai ter que se virar, né? Mas vai com fé. Então, faz toda a diferença, né? E foi nesse ponto que eu achei, assim, a psicanálise muito útil para poder olhar para a educação, né? Para olhar para a sala de aula. Eu vou te provocar um pouco mais, Débora, sobre isso, assumindo inclusive a posição de quem não entende nada de psicanálise, né, para Uhum. poder, porque muitos dos professores que estão nos acompanhando, né, não dispõem de um repertório de leitura talvez do Freud e do Lacan. Mas é Sim. porque eu achei interessante você falar dessa posição do analista, né? Então, o professor sabe escrever, ele sabe o caminho, né? Mas ele precisa apostar que aquele aluno que está ali também seja capaz de produzir um texto. Então, é disso que eu estou falando, né? Dessa aposta, né? Que talvez foi o que a segunda professora fez. Ela Sim. apostou que aquele aluno ele tinha feito uma pesquisa, ele tinha entrevistado, ele tinha todo o material. Estou falando porque eu li seu texto. E ela apostou que ele Uhum. fosse capaz de fazer uma dissertação, né? Que Uhum. talvez não teve, talvez essa outra professora, não sei, não acreditava tanto assim, ou tinha uma exigência aqui, não sei.
A primeira professora, Francisco, ela tinha um preconceito. Ela chegou a escrever uma carta para ele dizendo que alunos de 24 anos não eram capazes de fazer um mestrado. Ela tinha esse posicionamento, entendeu? Se fosse assim, nem eu tinha conseguido, né? Eu fiz muito jovem o meu mestrado. Então, esse tipo de coisa, né, desses pré-conceitos que vão engessando e vão se refletindo no posicionamento do professor. Então, o professor, verdadeiramente, ele tem que estar curioso. Porque se ele fingir que ele está curioso, também não rola, né? É algo que é do professor. O professor, ele é curioso pelo tema, pela matéria que ele ensina, ele tem amor, ele tem aquela coisa que não finda, né? Aquela curiosidade que ele está sempre falando daquilo, não é? Quando a gente gosta de uma área, de um assunto, a gente está sempre falando daquilo, está sempre lendo sobre aquilo, né? Então, esse amor é genuíno, como é o amor, como eu imagino que seja, né? O amor genuíno desse professor que está na sala de aula. Ele está lá, né? Trazendo, né? As especificidades desse universo que ele está estudando. E sim, ele está supondo que esse aluno saiba. Ele não sabe o que, né? Que o aluno vai trazer, mas ele está nessa aposta, nessa troca e nesse arriscar também. Ele arrisca. Essa segunda professora, ela não tinha certeza. Ela veio de um caso fracassado. Ela pegou um caso fracassado. Como que ela podia ter certeza? Mas ela arriscou, né? Ela apostou no outro, né? Nesse aluno, e ela agiu com entusiasmo, né? Com amor e entusiasmo, que eu acho que é a base, né? Do que rola, né? É, e aí, Débora, isso até me leva agora a provocar você nessa outra questão, né? Mas e agora, na situação atual que nós estamos, né? Desse modelo de ensino agora que nós estamos mediado pelas mídias digitais. A sala de aula agora é uma sala de aula virtual, né? A gente está vendo que, por exemplo, no ensino público federal, até o final do ano, se não for por meio de mídias digitais, não tem aula, porque presencial não vai ter. Uhum. Então, os professores, todo mundo precisa ir para a sala de aula virtual, né? E aí eu pergunto para você, né? Você acredita que esse professor, ele também conserva esse lugar de presença, de importância na relação transferencial, assim como você afirmou, né, que acredita que ele tenha ainda hoje no presencial e no virtual, você acha que ele consegue também ter essa importância? O virtual, Francisco, ele traz alguns prós, né? E traz alguns contras, né? Acho que, em primeiro lugar, eu fiquei, né? Você me fez ficar pensando, né? Sobre isso. Acho que a primeira coisa que acontece com essa mudança pro digital, né? Pro online, é uma sensação de incapacidade no professor que não está acostumado com isso, né? Então, assim, um primeiro ponto que a gente deveria já estar pensando, acho que muitos já estão pensando, mas quem não está deveria pensar, é na solidariedade digital, né? Porque como tem havido tantas manifestações tão bacanas, né, de solidariedade, assim, de ajuda em todos os sentidos, de ajudar o próximo com alimento, com verbas e, né, eu até vi uma notícia recente de que tem universidades que estão com verba para ajudar os alunos a conseguir computadores, internet, né? Existe todo, sim, existe, mas assim que tem uma solidariedade digital para esse professor que não está acostumado, né? Porque você vê é outra situação, né? Eu acho que uma coisa que me faz pensar a tua pergunta, a transferência nem sempre
se instaura, não necessariamente, tá? Não é porque tem o professor-aluno presencialmente ou online, é que a transferência sim se instaura e o negócio acontece. A relação orientador-orientando é muito próxima. As condições para que a transferência aconteça são muito fortes. Mas uma sala de aula, sim, também, claro, acontece, mas não necessariamente, tá? Sempre tem um aluno que, com aquele professor ou com aquele outro professor, ele não se identifica ou tem sei lá o quê, não sei, né? Eu teria até que pensar, isso fica uma tarefa para eu pensar, para poder me colocar melhor aqui. Mas eu acho que, não sei, né? O saber como ele é fundamental, essa suposição de saber é fundamental para instaurar a transferência, será que é com todo professor? Será que é sempre? Né? Lacan fala que a transferência acontece porque se fala para um outro, né? Mas que se supõe saber no outro. Não sei, tá? Eu, eu falaria hoje que não é sempre que acontece, tá? Sim. O online, eu tenho visto, por exemplo, tenho observado as aulas online da minha filha, né? Tem os prós e contras do online. Tem aquele. Eu tenho visto professores, ela tem comentado de professores que estão se reinventando nesses novos moldes, né? E essa criatividade, esse reinventar-se, eu digo, já estava sendo pedido lá atrás, mesmo antes do online, para poder chamar esse aluno, para poder interessá-lo. Tem casos de professores que têm usado música. Eles não fariam isso numa aula presencial, né? Assim, mas pelo online, 2 minutinhos antes da entrada na aula, eles colocam uma música que os adolescentes gostam. Então, isso já vai criando um clima. Ela até me contou outro dia que tem um professor que coloca o dedo na câmera e ele se tapa, né? E daí, quando está chegando a hora da aula, ele fala: olha, aqui está o seu professor e não sei o quê. Né? Isso, o online está dando a possibilidade da expressão da singularidade de cada professor. Tem muitos professores que não fazem nada disso, que não brincam, né? Tem um até que desenvolveu um personagem, né, para dar aula de matemática, o tal do tigre não sei o quê, né? Não, agora eu não lembro. Mas para adolescentes, e eles adoram, que tem um tigre não sei o quê, não sei o que lá. Eles estão se inventando, né? Então, essa coisa da transferência rola, né? Com outro professor que está lá do outro lado, não rola com o professor que está lá do outro lado, porque às vezes, sabe, não, né? Tem professor que dá aula mais rápido, né, do que o normal, porque realmente não tá à vontade nesse molde online, né? Então, é todo um processo, né, Francisco? As pessoas, É. né? Débora, sabe o que aconteceu É. comigo uma vez? Lá vai eu contando, né, da minha experiência. Uhum. Mas eu estava ministrando uma disciplina numa instituição, né, num centro universitário aqui da cidade. E aí, um dia, a coordenadora que eu nem conhecia, nunca tinha visto na vida, né, me chamou e falou o seguinte: sua disciplina vai para o online. Então, a gente vai estar dando oportunidade para o professor presencial preparar esse material e dar as aulas online também, né? Eu não gravava nem vídeo no telefone, de verdade, assim, sabe? Então, eu quase surtei, né? Porque, Deus do céu, nunca. Como é que eu vou gravar à frente de uma câmera e dar aula online, assim, tá louco? Nunca, nem pensar, né? Mas eu pensei o seguinte: é o futuro. Eu posso enfrentar isso agora, ou. E aí eu falei sim, na hora. Não, tudo bem, sim, né? É claro que eu fui trabalhar isso na análise depois, né? Então, Uhum. porque assim, a gente se escutar e se ver na câmera é uma coisa de louco. As primeiras vezes É. assim que a gente se ouve, você fala assim, essa voz não é minha, né? É Uhum. muito esquisito, é muito estranho, né? Inclusive na análise, na época,
né? Não pedi permissão à analista para falar isso, mas ela me falou o seguinte, que o Lacan fez uma experiência com crianças, né? Gravou vozes, é, é, eu sei que quando tocou a gravação para as crianças, elas choravam, porque é estranho, né? Então, a gente se estranha, a própria voz, a própria imagem, lidar com isso no primeiro momento é muito estranho. Mas, depois que passa isso, vai embora, né? E eu gostaria que essa nossa live, eu não sei se é o seu sentimento, eu estou falando do meu sentimento, eu gostaria que quem está assistindo, os professores que estão assistindo, eles possam se sentir contemplados, assim, nas suas questões, nas suas angústias, né? Mas, sobretudo, saber que eu acho que é possível a coisa acontecer no online, né? Porque eu acho que, acima de tudo, como eu falei no início, eu acho que a gente precisa de pessoas, precisa de alguém para se endereçar. O aluno precisa alguém ali que saiba, ó, a professora Débora é minha professora de língua inglesa. E ter para quem endereçar um e-mail, endereçar um chat, endereçar uma pergunta. Porque se não fosse isso, quem fala isso não sou eu. Tem um livro que eu li, muito bacana, do Michel Serres, chamado A Polegarzinha, né? O conhecimento hoje disponível no ambiente digital é monumental. Nenhum de nós aqui domina todo o conhecimento que está disponível, que um aluno pode encontrar no Google, ou no YouTube, ou em outras. Enfim, né, dá uma busca ali melhor do que o que eu posso explicar da minha matéria. Mas quando essa matéria é explicada por mim, ou quando o assunto é abordado por mim, ele pode se interessar, né? Ganha uma cara, ganha um rosto, ganha um. E eu acho que a gente continua precisando de pessoas, não sei. O que que você acha disso, Com né? cer- Eu estou viajando eu- aqui. Não, não, com certeza. Eu acho que são coisas diferentes, né? O online, a imposição do online mexeu muito com o ideal, né, de aula, né, de muitos professores, né, meu principalmente. Para mim, o ideal de aula, para mim, era o presencial. Assim, antes eu achava que não seria possível, nem que uma análise seria possível online, porque eu estava acostumada com o divã, né, pessoalmente. Então, assim, a gente tem que estar aberto, a gente tem que estar flexível e é bom a gente poder contar com o outro. Um exemplo que eu gostaria de falar, né, pelo que você falou, eu escutei de uma professora uma frase do tipo assim, mas você já sabe lidar com isso, né? Existe no imaginário de muitos professores que os outros sabem lidar com o online e ninguém sabe, né? A gente está aprendendo, então que seja muito importante, né? Como no nosso caso, ter uma analista, poder levar isso para uma análise, trabalhar essa angústia na análise, isso é muito bom, né? Quem não tem a possibilidade de fazer uma análise, né? Tá com um psicanalista, tem os colegas, tem a parte técnica da escola, tem o amigo, tem o amigo do filho, tem o filho, tem a filha, tem o irmão, sei lá, sabe? A gente tem é, que dar um jeito, né? Criar condições para que esse desejo de ensinar possa, né? Ser levado adiante, né? E não retroceder diante desse desafio da tecnologia. E o exemplo meu, né? Eu dei a minha primeira aula online, foi uma gravação, né, para a editora Manoli, que foi essa aula que você assistiu. Eu fiquei apavorada, né? Apavorada, porque o que aconteceu? Olha, professora, você vai dar aula, né, o assunto tal, e você vai ser gravada, assim, 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 a equipe vai estar lá, vai te ajudar, tudo bem. Aconteceu a pandemia, não tinha equipe nenhuma, a equipe estava do outro lado, né, do computador, né, cada um na sua casa, porque ninguém mais podia se encontrar e continua até hoje. Eu fiquei apavorada. Falei, como é que eu vou conseguir fazer isso? Mas
eles foram muito bacanas. Eles falaram: olha, professora, primeiro você aperta aqui, depois você aperta lá, né? Você, acho que nem tanto, que você é de outra geração, né, Francisco? Mas assim, a minha geração é uma geração que pegou o começo disso tudo, né? Então, assim, é muita novidade. E assim, tendo o apoio, né, do outro, do colega, nossa, tudo, as coisas ficam mais fáceis. Eu vou abrir aqui, professora, para perguntas. Sim. Vamos Aham. ver aqui. E Você leia enquanto a gente... aí, tá? Tá bom. Leia aí, porque eu não enxergo. Ok, vamos ver Ah, perguntas aqui. Enquanto chega aqui as perguntas, professora, eu queria até dizer aham. uma coisa. É, Às vezes a gente acha que tem que dar aquela aula supimpa, né? Mostrar tudo o que tem e etc e tal. E a lógica da psicanálise que a gente está vendo aqui é que assim tem que ter um lugar para o outro, né? O professor não precisa saber de tudo, não precisa dominar tudo. Existe o Uhum. outro, que é o aluno, que também está ali como um sujeito que sabe de alguma coisa, que pelo menos a gente imagina vai colaborar, quer colaborar, quer que o negócio dê certo, né? Aham. Então, eu tô... Francisco, você me fez lembrar de um texto do Freud, de 37, que é a análise terminável e interminável, que ele fala das três Uhum. impossibilidades, né? Sim. As três atividades impossíveis, que é o governar, educar e psicanalizar, né? Porque você lida com o outro, né? É impossível no governar solucionar todos os problemas, né? De uma nação, de uma cidade, é impossível. Uhum. Educar, você não tem como ensinar tudo, né? Você não sabe tudo. Você está sempre aprendendo, né? Uhum. E psicanalizar também a gente não dá conta de resolver a angústia do outro, né? A gente Sim. trabalha as angústias, a gente lida com as angústias, né? É. Pode falar. Aqui tem, olha, um comentário da Maralice Neves. A Ah, transferência... Maralice Neves, ai que bom, é minha amiga, é Ah, que bom, professora né? universitária de Minas Gerais, é da UFMG, Maralice. Oh, que Transferência bacana. online é tal qual a... Obrigada, Maralice, você está aqui. É tal qual a transferência presencial, meu palpite é que sim, desde que o aluno tenha a quem se endereçar. Sim, a gente estava falando isso, né? É saber que tem o outro, do outro lado, né? O outro que está ali nos escutando. Uhum. E eu acredito, professora Maralice, e também você, Maralice. Uhum. professora Débora, eu acho que a presença do professor no online vai ter um gostinho mais especial ainda. Por quê? É a minha convicção. Porque nesse mar de informação e de conhecimento que tem aí, quem vai fazer a diferença é esse alguém a quem se endereçar. Desde sempre, nós precisamos de um outro, ainda que seja imaginário. A gente, quando não tem ninguém para conversar, conversa sozinho. A gente cria um duplo da gente, condição da fala, né? Para se escutar. Então, porque meio que, como eu estou falando, imagina, né? Vamos pegar inglês. Tem muita gente ensinando inglês aí. Você pode fazer cursinhos online e tal. Mas ter a professora Débora ali, minha professora de inglês. Eu tenho uma dúvida para ela que eu pergunto, ela que me dá o retorno, que me dá. A gente precisa de pessoas, eu acho. Então, mais do que nunca ter uma figura, não sei, é o que eu acho, né? Eu acho que a É, transferência online tem os mesmos potenciais, claro, e as mesmas dificuldades que o presencial, porque também existe a transferência negativa, né? Às vezes a química não rola. E ela rola de uma maneira sim. estranha, às vezes, no presencial, né? Temos aqui uma outra pergunta. Caros colegas, a apreensão é normal, está apreensiva é normal. Mas o excesso de apreensão não é um problema da tecnologia, e sim do sujeito que se acomoda ao longo do tempo. É o comentário do professor Rui.
Dr. Rui, né? É doutor também Aham. em Apreensão. psicologia. É. Nós temos aqui 5 minutos ainda. Vamos ver se Aham. tem mais alguma manifestação. Um pequeno detalhe, Francisco, Fique à vontade. o online possibilitou para alguns alunos a possibilidade do chat com o professor, né? Uhum, Então, imagina o contexto de adolescentes, eles ficaram muito mais íntimos da professora, porque tinham a possibilidade de falar com ela durante a aula rapidamente pelo chat, pela conversa, e, ao mesmo tempo, com outros professores pelo online, a situação se distanciou. uhum, O relacionamento era muito melhor presencialmente do que por online, porque esse segundo professor, ele não utiliza o chat durante a aula e para o aluno poder falar com ele pelo Zoom, o rosto dele aparece. Então eles não falam porque eles não querem ficar aparecendo automaticamente na tela. Então são muitas situações, né? Tudo é caso a caso e é. Débora, tem uhum, uma pergunta aqui do é. Jefferson. Obrigado, Jefferson, pela pergunta. Ó. Como você faz para motivar um aluno que não tem nenhum interesse em aprender? Olha, Jefferson, você sabe que esse é um sintoma, né? É um sintoma muito atual, né? Dos alunos não estarem nem aí com nada, né? Eu acho que é o seguinte, né? Para motivar esse aluno, eu acho que o primeiro passo é você estar motivado, você professor, com aquilo que você ensina, né? Esse desejo, esse entusiasmo que você tem é a base para fazer gancho com quem está com o gancho virado ali na sala de aula, né? Eu estou fazendo uma metáfora aqui dos ganchos, né? Do Sim. desejo do professor com o ganchinho do aluno. Não sei, não sei. É outro ponto que você me faz pensar, Jefferson, é esse professor está muito ligado e está com uma escuta muito atenta, observar a sala, está escutando a sala, conhecer os alunos dele, saber dos interesses, para ver o que ele pode fazer para chamar a atenção desse aluno, né? Você começar uma aula com uma música que o teu aluno gosta, no online, que foi o exemplo que eu dei, esse professor está ligado, ele conhece os alunos dele. E o pessoal, né, se diverte, o pessoal já entra na dele logo de cara, né? Então esse professor, ele tá ligado, ele sabe ali quem é o público dele, né? Ele não está interessado só na matéria, ele está ali, ó, ele está aberto, né? E está observando e está escutando. É, aqui, Débora, eu estou verificando que nós temos 2 minutinhos só, e aí pode Uhum, ser que o Instagram derrube a gente. Como eu estava tá. falando no início, a gente propõe um novo encontro, inclusive já quero convidar quem está aqui na sala, né? Fica atento ao nosso canal, e se a professora Débora aceitar, a gente pode marcar um outro dia, um outro horário, e a gente conversa mais, né? Sim, com É, certeza. Uhum. pode ser? Por mim tá combinado, é só marcar, Então né? já fica combinado quem está aqui também. E aí eu acho que essa pergunta do Jefferson já nos dá com o que pensar, né, para a próxima. Sim, Agradeço a Liege também, que sim. estava aqui, que entrou aqui na sala, que está aqui na sala, né? Uhum. E pela presença, o professor Rui fez mais um comentário aqui também. E a gente deixa então esse material, né? Eu prometo trazer as perguntas que estão colocando aqui no nosso próximo bate-papo, tá bom? Quem quiser poder mandar as perguntas, né, para a gente, para a gente poder trazer isso de novo para os próximos papos. E obrigada, Francisco, pela oportunidade. Agradeço a Liege também, com quem eu conversei bastante antes de estar aqui com você, né? As nossas conversas e a atenção de todo mundo, né? Muito obrigada. Muito obrigado também a todo mundo que participou aqui da live e em particular, né, e especialmente obrigado a você, professora Débora, né, e vai ser um prazer a gente fazer mais um encontro para bate-papo. Muito obrigado mesmo, viu? Fique à vontade para as Ótimo. palavras finais.
Sim, já é realmente agradecer, né? Me colocar à disposição. Quem quiser conversar, tiver outras questões, pode mandar para mim ou para o Francisco. Obrigada, Ótimo, viu, perfeito. Francisco? Obrigada a todos. Uhum. Tchau, Até obrigado. mais. Tchau, tchau. Tchau.